Graças a Deus é motivo de alegria, né? Estarmos aqui. Sabemos todos nós aqui é um cumprimento, né? Da palavra de Deus nas nossas vidas, uma promessa que foi feita pelo Senhor. E eu me sinto honrado, me sinto alegre e agradeço a meu Deus por essa grande oportunidade de estar junto com os irmãos nessa caravana e especialmente aqui nesse lugar que foi dado a minha incumbência, né, de trazer a palavra do Senhor. Eu me sinto honrado com isso. Agradecer aqui no início, o pastor França, é meu pastor, e que nos deu essa honra de nos trazer nessa caravana. Eu quero deixar uma palavra aqui, que encontramos aqui em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: E tu, Belém, Efrata, posta que, porquanto pequena é entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então veja aqui que Miqueias está falando aqui do Senhor Jesus, que vinha da cidade de Belém. E não só o Senhor Jesus Cristo, mas antes veio o último filho de Jacó, tá, em Gênesis 35:19, que é o Benjamim, que nasceu nesse lugar. E também Boaz, foi aqui, que foi o bisavô de Davi. Também o seu filho Jessé e Davi também. Então por isso tem já de antes vem nascendo aqui os principais personagens da Bíblia, né? Como Davi, né? E daí veio o Senhor Jesus também. Aleluia. E por que é chamado aqui Belém Casa do Pão? Por isso, porque já estava determinado, né, pelo Senhor, que nasceria aqui, aquele que veio para alimentar todos nós. Glória a Deus. Espiritualmente falando, ele é o verdadeiro pão da vida. Como ele mesmo disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá luz a muitos, né? Dá vida a muitos. E ele diz em Mateus 6:35, ele fala: eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim não terá fome. Glória a Deus. Aleluia. Então é preciso que a gente entenda uma coisa. Nesse lugar aqui foi anunciado a vinda do Senhor a esse mundo como homem. Nasceu aqui. Foi anunciado aos pastores nesse local. Primeiro um anjo apareceu ao pastor falando que tinha nascido o libertador, aquele que faria a mudança da história da humanidade, né? Porque nós sabemos que daí, a partir desse dia, tem o Velho e o Novo Testamento. Nasceria dali a igreja do Senhor. Nasceria dali a época do Espírito na terra. Nós sabemos que a partir daquele momento ali, tudo mudou aqui. Assim como houve mudança no tempo de Adão, quando ele pecou. Também teve uma mudança naquele dia. A partir daquele dia, teve uma mudança, porque nenhum homem se salvaria. Eu até
digo que é mais importante o dia do nascimento até. É igual como o dia da morte do Senhor. Porque sem nascimento não teria morte, né? E sem a morte de Cristo não teria libertação a nenhum de nós. Mas ele nasceu nesse lugar. Foi anunciado pelo anjo e logo após um exército do Senhor louvando a Deus naquele dia. Então naquele dia foi anunciado na terra. Aleluia, glória a Deus. Eu posso até fazer uma ilustração aqui, que foi posto a pedra fundamental da igreja na terra. Naquele dia teve essa importância para a igreja de Cristo. A partir daquele dia, como o Senhor mesmo disse, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas em 3 dias eu construo outro templo. Aleluia. E um templo eterno. E nós somos pequenos templos. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, Paulo diz: pela graça que foi me dado, que Deus me deu, eu pus como um sábio arquiteto, eu pus um fundamento. Aleluia. E outros edificam sobre esse fundamento. Mas veja como edifica sobre esse fundamento. Não se pode pôr outro, porque esse fundamento é Jesus Cristo. Aleluia. Então ele é a pedra, ele é o principal, pedra de esquina, aonde todos nós somos templo do Senhor. Graças a Deus. Todos nós no sentido crente. Quem crê, acreditar nisso aí, ele é verdadeiramente um templo que está sobre esse templo, que é a pedra fundamental, que é o Senhor Jesus Cristo. Então aí nós precisamos entender, irmão. Paulo escreve lá, dizendo que nós precisamos ver como edifica sobre esse fundamento. Aí tem uns que a obra é de ouro, pedras preciosas, outros de pau, de feno, de palha. E aí vai ser descoberto naquele dia, na verdade, quem fez ou quem não fez. Ou seja, no dia do tribunal de Cristo. Não significa juízo final, estamos falando de tribunal de Cristo, que vai ser distribuído os galardões para todos nós. Então, quem estiver sobre esse fundamento e construir o edifício, construir um templo verdadeiro, nesse dia ele será recompensado. Aleluia. Então entenda aí a importância que é, né, nós estar fundamentado no Senhor Jesus. Glória a Deus. E ele diz que se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo, ele falou no versículo 17. Então veja, irmão, é preciso que a gente coloque o verdadeiro valor do nascimento do Senhor, né? Porque nós sabemos da idolatria, agora mesmo a gente falava ali da idolatria, que é terrível. Mas nós cristãos, esses dias eu tenho falado para o japonês aí, nós devemos agradecer muito a Deus por o que tem na nossa mente. Valorizar cada vez mais, como diz Jesus em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Né? Principalmente no versículo 11 logo. Ele diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mas no versículo 21 ele diz: aquele que vencer até o fim, eu concederei que se sente no meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono do meu Pai. Aleluia. Então é preciso, irmão, que a gente mantenha isso aí. Essa crença que é totalmente diferente do mundo. Eu não estou aqui exortando ninguém, porque todos nós sabemos disso. Mas eu estou dizendo do valor que foi aquele dia, nesse lugar. Aqueles homens viram aquela visão
e o anúncio da vinda do Senhor. Aleluia. E naquele dia existia crente na terra, irmão. Assim como nós estamos aqui, mas muitos não quiseram. Entenda bem, que naquele dia teve gente que louvou o Senhor. Aqueles homens louvaram ao Senhor verdadeiramente pelo Cristo ter nascido, o libertador. Como Simeão, no 8º dia, quando Cristo foi levado ao templo, ele louvou a Deus e disse que podia levar ele, que ele já tinha visto o Salvador. Aleluia. Então veja, irmão, que nós precisamos nos manter nessa fé, acreditando, como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Então veja aí que nós também, nós precisamos suportar essa cruz pelo gozo que está proposto para nós. Quando ele diz no versículo 1, o escritor aos Hebreus, ele fala que nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, temos que largar todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí ele vem dizendo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E nós precisamos considerar, ele diz no versículo 3, aquele que suportou tais contradições contra si mesmo, dos pecadores contra si mesmo, para que nós não venhamos desfalecer, nós não venhamos desanimar e desfalecer na nossa fé. Preciso que sempre esteja dentro de nós isso aqui. E Deus sabe a importância disso aqui para mim, nesse dia. Aleluia. De estar nesse lugar onde Glória a Deus. foi anunciado o maior evento da humanidade. Não existe outro, irmão. O maior evento que já aconteceu na terra foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Depois que o homem caiu, claro, porque antes foi a criação do homem, né? Mas depois do pecado entrar nesta terra, o maior evento de todos eles, a maior festa, você vê que foi anunciado pelo céu, nesse lugar, né? Que tinha nascido o Filho de Deus, e é o único Filho. E eu sempre digo que um versículo da Bíblia, Hebreus capítulo 5, versículo 8, quando o escritor, cheio do Espírito Santo de Deus, ele diz que ele, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E veio a ser, depois de ser consumado, veio a ser a eterna salvação para todos aqueles que crêem nele. Então veja aí que é muito fundamental isso aqui, que nós nunca na vida venha nos desviar da palavra do Senhor, daquilo que não é ser religioso, mas é ser crente no Senhor. Aleluia. Valorizando a sua vinda e a sua morte na cruz do Calvário por todo mundo. Nós acompanhamos aí, né, a trajetória do Senhor Jesus, e ali na parte da manhã, naquele lugar onde Jesus chorou, se lamentando, olhando para a cidade de Jerusalém e lamentando que ele queria ajudar, mas eles não quiseram ajuda. Aleluia. Né? Como ele falou da galinha dos pintos, né? Que guardava os pintinhos, assim ele queria também guardar Jerusalém. Então veja aí, irmão, que nós valorize isso aí e que nós venha levar para os outros também. Deus sabe a vontade do meu coração. Aleluia. De levar a palavra de Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe Amém, a todos no nome de Jesus. Agradeço a oportunidade.